para vocês hoje. E ver se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, né, que não seja muito complexa também, né, porque às vezes vem umas perguntas assim que, cara, os alunos agora já sabem, às vezes precisa de um mês, né, 4 semanas para explicar, porque são coisas mais complexas, são coisas de contexto, né, mas tentar ajudar vocês no que for possível, tá bom? Então hoje, galera, a gente vai falar um pouco sobre técnica, né, lembrando que tem que ficar muito claro que responsável pelas loucurinhas de vocês, tá? Lembra que a gente falou que existe técnica, gerenciamento e mentalidade? Então, o que vocês vão aprender hoje, né, é uma das técnicas que eu utilizo. Vocês já viram bastante quando eu posto no Instagram. E tem que ter cuidado, tá? Nada é 100%. E você tem que ter uma leitura de contexto muito boa para você não entrar em confusão. Então, eu não posso ser responsável pelos trades que vocês estão fazendo, tá bom? Isso tem que ficar muito claro, porque às vezes tem gente que entra com 100 contratos, acredite se quiser. Eu já vi isso, tá? De outras mentorias, galera que vem de outras mentorias, e eu não posso ser responsável por isso, tá bom? O risco é de vocês, a loucurinha do dedinho é de vocês, tá? Só pra gente começar isso bem claro, né, cara? Não faz uma loucurinha, e ali perdi não sei quanto. Cara, mas cadê seu gerenciamento? Né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Né? Às vezes vocês veem eu operando, mas vocês não sabem quanto que eu tenho de capital, de risco, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Muito cuidado mesmo. Por que eu falo isso? Porque, cara, um trader profissional não fica bom do dia para noite, né? Eu acho que vocês veem resultado de alunos, né, meus, que mandam aqueles textos maravilhosos, mas não são alunos da última mentoria. Alguns são da última mentoria, mas nem todos. Tem gente que está comigo desde 2020, 2024, 2023, 2025, e cada um virando no seu tempo. Mas que eles conseguem ficar consistentes, a maioria consegue. Tá? É que é um processo de autoconhecimento muito profundo que eles têm que passar, entendeu? De seguir um método à risca, etc. Então, cuidado em se comparar. Tá? Existem traders que viram em 3 meses? Existe. Mas também tem traders que viram em 1 ano, que viram em 1 ano e meio. Depende muito do quanto está disposto a estudar, porque ferramentas vocês vão ter todas possíveis. Então, é muito importante deixar isso claro e quão dispostos estão realmente a se tornar um trader profissional. Porque, cara, se vocês ficarem na brincadeira, cara, parece que é fácil, mas não é, cara. Você precisa estudar muito, tá bom? Mas é possível. Legal? Porque lembra que eu falei? Falar de conhecimento básico, falar do método, tá em posição 1, posição 2, é fácil, cara. Conhecer a técnica é fácil, mas na hora que tem que refinar as melhores localizações, não é tudo esse oceano azul, não. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Aqui que é bonito, tá bom? E quando a gente fala de tudo isso, né? Para mim, um trader profissional tem que ter essa curva aqui, não tem escapatória. Quer ser profissional, tem que ter essa curva. Eu não quero ter. Cara, tudo bem, é a sua jornada. Só não venha chorar depois, tá bom? Você não tem uma consistência como essa, é muito perigoso, cara. É muito perigoso você estar brincando no mercado, tá? Eu vou contar uma história bem rapidinha para vocês de aprendizado, tá? Teve uma vez um aluno meu, lá em 2023, que passou na FTMO, até sacou lá um valor alto na FTMO. Ele até pegou aquelas mesas em Libra, para você ter ideia. E ele sacou, e depois, no segundo saque, a mesa declinou. Tá, porque foi um problema de gerenciamento mesmo, sabe? Aqueles red flag nele. E ele falou, cara, tô de saco cheio com a mesa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou operar com o meu capital. Porque o problema é a mesa, cara. Eu falei, é verdade, cara, mas você não acha que a mesa tá certa, cara? Se você fez loucurinha, tá certo de declinar você não tá seguindo o gerenciamento, não tá seguindo as regras da mesa. Não, eu vou operar com o meu capital. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu a mesa, perdeu um puta de um capital gigante e me mandou mensagem para mim que estava voltando a trabalhar em CLT. Louco, né? O cara ganhou uma grana boa, perdeu tudo. Porque, cara, a galera acha que o problema é a mesa, o problema é o método, o problema é o ativo, o problema é você, cara. Se você não tiver com essa curva, esquece que você vai se arrebentar. Então, quem está na conta real e não tem uma curva dessa, cara, que Deus te proteja. Tá?
Eu sei que às vezes pode ser ego de vocês querer continuar, pode continuar. Mas, cara, a chance de vocês se machucarem é gigantesca. Tá? Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês, cara, eu já vi curva de performance de muito aluno, acho que mais de 150 alunos. Eu não vi ninguém sobreviver se não tiver uma curva dessa. E ter uma curva dessa depende de muita disciplina, tá bom? E se você tem essa curva, aí é sucesso. Eu vou te contar uma coisa, sabia que esse aluno aqui que mandou para mim, ele fez 10 mil reais hoje? Deixa eu ver se eu consigo abrir o WhatsApp sem mostrar o nome dele. Peraí. Eu não sei se eu consigo, tá, galera? Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Essa mesma pessoa aqui. Mandou hoje para mim. Parará, somente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tô até na academia na hora que ele mandou. Achei. Aí como que eu vou fazer? Não sei se eu consigo tampar o nome dele. Peraí, então eu vou tendo meio que jogar de canto, assim. Ai, como que eu faço? Já sei, eu vou dar um print aqui. Peraí. Peraí, galera. Aguenta o coração. Aguenta o coração. Senão eu compartilho o nome do cara, não é legal isso. Saiu. Mas esse cara já saiu faz tempo, tá? Eu acho que hoje ele tá muito na luz. Aí ele mandou hoje, eu tava na academia na hora que ele mandou. Aí eu escondi o nome dele. Peraí. Não é fake não, tá? É verdade. É... Aqui, ó. Eu dei uma captura de tela. 10 tá. Furose chega, adoro, tô quietinho, só fazendo a minha. Então é possível. Esse cara aqui. Ele já operava pesado desde o começo, tá? Ou seja, todo mundo consegue, basta acreditar. Tá? Faz tempo. E do nada hoje ele resolveu ele mandar mensagem pra mim. Tá? Eu fui operar pra fazer esse valor. Tá. Aqui a gente já viu, né? As curvas de performance, a gente não precisa ficar perdendo tanto tempo aqui, né? Aí depende de aluno para aluno, tá? Do resultado. Quer ver mais resultado? Vai lá no Instagram que tá cheio. Resultado. Passou no mesa. Ah, o Vinícius está aqui, isso aqui é do Vinícius. Tá? Então, o que, que eu quero passar agora? Começa com o material mais. Cara, se você tá com uma curva desse jeito aqui, cara, fica no simulador ou fica numa mesa proprietária bem baratinho. Porque a chance de você se quebrar na sua conta real é gigantesca. Aqui tem muito ego envolvido, tem muita alavancagem envolvida. Se você vê assim, né, profissionais com esse tipo de curva, cuidado. Tá? Então você tem que refletir muito de como você está hoje. Porque o trade não é brincadeira, galera. E eu vou te falar, sobreviver é o segredo. Se você conseguir sobreviver, cara, uma hora você vai virar. O que acontece com muita galera se quebra antes. E daí corre do trade, né? Se machuca demais. Daí fica vivendo do passado, já era, tá? Então, se você está com uma curva assim, tá na parte do seu processo, não se preocupe, tá? Não fique triste. E acredite, se você sobreviver, uma hora você vai virar. Nem que seja na dor, cara, uma hora vai. Nem que seja pelo um contratinho, uma hora vai virar, cara. Vai ter que acreditar. Porque olha a curva da galera. Por exemplo, aqui acho que é do Insider Invest. 6 mil e pouco, 6%. Mil e pouco, 85,71. Aqui eu não sei, aqui eu não sei, aqui eu não sei. Deixa eu ver se tem mais uma porcentagem. Aqui 112, 122 operações, 98, 65, 100%, e assim vai. Tá? Então depende muito de que fase que você está no seu desenvolvimento. E o que eu sempre falo, né? Vocês estão aqui comigo no Masterclass, né? Para conhecer. Porque, cara, o que mata muito a galera fica na parte gratuita. Eu acho muito louco isso aí, cara. Aí é para aprender tudo de graça e não sai do lugar, você não é que é louco. Se fosse tão simples assim, cara, não existiria, por exemplo, a parte gratuita e depois uma mentoria de 50 mil. Ué, o que tem de diferença? É todo esse acompanhamento e refino, cara. A conta não fecha, vocês não entenderam ainda? Até quando vocês vão ficar na ilusão, cara? Com mentoria é difícil? Vocês acreditam que com mentoria é difícil? Às vezes eu tenho que pegar no pé da galera e falar, cara, que loucura que você está fazendo? Que a pessoa não percebe a loucura que está fazendo. E fica só rodando. E você fica rodando eternamente. Até você entender aonde que está o teu erro. E do nada você fala assim, caramba!
Era isso. Encontrei o erro. Né? Então, é muito importante, cara, você refletir muito sobre isso. Né? Porque um dos grandes níveis, que eu vou falar que é um dos últimos, é você conhecer a você mesmo. Muitos não se conhecem. Acho que é só técnica. Eu achei lindo vocês falarem que é só técnica. Até mandei pra galera da mentoria, falei, nossa, cara, tá vendo? Galera, eu acho que é o segredo da técnica. A Carla sacolhando a cabeça. É louco, porque vocês estão tudo no véu da ilusão. Lógico que tem segredo em técnica? Tem muito segredo. Mas representa só 10%. Então, vocês que escolheram a técnica, cuidado, tá? Aí eu quero a técnica secreta. O buraco é muito mais embaixo. Isso se você quiser ser realmente um trader profissional e não querer ficar só no joguinho. Se quiser ficar no joguinho, também pode ficar. Tem muita gente que gosta de futebol, né? Ficar assistindo futebol, torcendo para time, gosta, sei lá, do que, sei lá, qualquer outra coisa, e curte por diversão. Tudo bem, você curte a diversão. Até saiu um já, tá? Eu tenho que começar a falar umas verdades. Tá? Assusta um pouco. Porque se você acha que é só técnica, você vai se arrebentar. E tudo bem, às vezes você precisa se arrebentar para aprender. Tá bom? Então, ó, saiu mais um. E vai sair, tá? Eu vou limpar um pouco agora. Porque eu vou passar técnica, mas não é o segredo. Tá bom? E vamos continuar, né? Porque eu vou ficar com a galera que é consistente, que realmente quer ficar consistente. Tá? Os ativos, para mim, tanto faz. Você pode operar índices, pode operar mercado americano, pode operar Forex, pode operar cripto, funciona para tudo, cara. Tudo. Eu tenho aluno muito bom em EURSD, eu tenho aluno muito bom no ouro. Eu nem posto tudo os print, porque é muito story. Tem aluno que arrebentou hoje no Nasdaq, arregaçou ontem no Nasdaq à noite. Cara, é fora de série. Índice, dólar a galera não opera muito, não sei porquê. Tá? Mas, cara, é possível para tudo. Mercado americano, me mandaram resultado hoje do mercado americano, coisa linda. Então, o segredo não é o ativo. Vai ter um dia que o ativo está melhor, outro dia está pior, como qualquer outro ativo do mundo. E um outro grande ego, que eu já vou começar a falar com vocês, hoje vai ser pesado, tá, galera? Eu tenho que pegar um pouquinho pesado. Às vezes está mal no Google, sei lá, Facebook, qualquer outro ativo, e fica trocando de ativo também. Aí, o Google agora está numa fase complicada. Eu vou trocar o ativo. Como que você vai melhorar? Igual o índice hoje. Operação muito avançada na abertura, vocês não acharam? Mas como que eu vou aprender a operar aquilo se eu fico correndo das coisas? Tá entendendo? Como que eu. Ou você não opera, não tá no teu plano e tudo bem. Você vai ver um dia como foi o índice, pelo menos até o horário que eu fiquei, lá, acho que é umas 9h40, 10 horas. Cara, um dia é muito enroscado. É dia de scalp, você tem que fazer uma estrutura um pouco avançada. Ou você não faz nada, ou você sabe o que está fazendo. Isso é técnica. Como que eu vou operar a abertura? Vale a pena pegar esse risco? Tá? E você não vai conseguir ficar profissional nisso se você fica trocando de ativo cada hora uma coisa. Vai falar que é robôs, como é que fala agora? HFT, que fala, né? High Frequency Trading, uma coisa assim. Não é? Enquanto isso, a galera tudo ganha dinheiro lá, Carlão Rizal. Ganha dinheiro. Por quê? Porque vocês caem nessas armadilhas. Robozinho. Enquanto isso, a galera só curtindo a jornada. Tá? Então, eu tenho que ser pesado nessas aulas, porque você precisa escolher o ativo porque você gosta dele. Só por isso. Se é melhor ou pior, é tudo a mesma coisa. Se você não ganha dinheiro no índice, você não vai ganhar no Nasdaq, você não vai ganhar nas ações americanas, você não vai ganhar no Forex, não vai ganhar em criptomoeda, não vai ganhar em commodities. Ah, quero operar milho. Opera milho, cara. Quero operar, sei lá, ações brasileiras. Pode operar. Vai do swing trade, que tem mais volume. E vai ser feliz, cara. Faz swing trade, faz opções. Tem tanta opção, galera, de você ganhar dinheiro. Tá bom? Então, ativo para mim, tanto faz. Tá?
E hoje eu falo um pouco de Forex, né, cara? Porque dá a impressão que, sei lá, ali não sabe nada de Forex, olha para só o índice, né? Não, cara. Se vocês que trabalham à noite, trabalham de dia, né? E gostam de fazer swing, ou mesmo quer operar de madrugada ou de manhã, cara, vocês podem operar grandes ativos. Não é que porque eu opero o índice que vocês têm que operar o índice. Vocês podem operar o que vocês quiserem, igual eu falei. E o Forex é muito, tá? Por que o Forex é muito bom? Porque lá tem muita negociação. Tá? As barras são bem grandes e bem amplas, do jeito que eu gosto. A estrutura do gráfico é a mesma, não muda nada. Só que às vezes você tem mais volatilidade. Mas também se você comer broa na volatilidade, volta na tua cara. Entendeu? Então, você pode operar, por exemplo, o EURUSD, né? Que são pares primários. Eu não sei se vocês sabem o que é o pares primários. São pares onde você tem a moeda do dólar e um dos lados. Isso faz o ativo ser muito forte, né? Porque, querendo ou não, o dólar hoje domina o mundo, né? Vamos ser bem sinceros, né? Se der uma guerra, quem está envolvido? Os Estados Unidos, né? Primeiramente. Então, quando a gente fala assim, quando você tem a moeda do dólar em um dos lados da correlação, cara, é muito forte. Então, você pode operar isso com par primário. E tem tanta coisa que precisa operar em par primário, galera. Você pode operar euro, dólar americano, né? Dólar americano e iene japonês, libra esterlina e dólar americano e franco suíço, dólar australiano e dólar americano, americano e canadense, neozelandês e americano. E tanto isso por day trade como por swing trade. A quanta opção que vocês têm, às vezes vocês ficam enroscados no índice, tá? Para quem trabalha à noite, que trabalha de dia, tem uma opção gigantesca no Forex. Dá para operar pelo celular, no tempo gráfico maior, claro, mas você não vai ficar nos 2 minutos operando pelo celular, que vai dar ruim, né? Ainda mais que vocês estão começando. 15 minutos, será 1 hora. É um time frame bom para você ficar no celular, tá? E pares cruzados, não, pares secundários. É simples também. São pares onde você tem uma moeda de país de primeiro mundo. Ou vamos dizer assim, né, país desenvolvido. Perceba que você tem euro, tem franco suíço, tem libra esterlina, tem o iene japonês, tá vendo? É só moeda forte. E vou dar uma dica para vocês, vocês ficam operando dólar, né? Eu também opero. Real dólar, não é? Vocês acham que é um par forte? Por que ele não é? Porque você tem uma moeda exótica em um dos lados. Ou você acha que o real é bom? Mas se vê que é vendido para vocês, eu vou operar o dólar. Às vezes vocês vê eu operando dólar, vocês ficam, nossa, que legal, cara. Mas você viu que o dólar é mais enroscadinho, cara? Ele funciona, a estrutura muito bem, mas ele é mais enroscadinho. E sabe o que eu vou falar para vocês? Acredite se quiser. Quando eu comecei a estudar lá em 2021, eu não sei se tem alguém de 2021 aí, mas falava que o dólar era mais técnico no método do dólar. Olha que folclore louco, cara. Não, tem ninguém que o dólar fica atualizado o dia inteiro. Então, por isso que eu falo, nunca escute pessoas externas. Eu sempre fiquei com o pé atrás. Sempre. Sempre. Então, cuidado com quem está pegando informação. Tá? Dólar, índice, é tudo a mesma coisa. Quer dizer, vocês vêm operando dólar. Só que eu estou operando Forex. Estou operando um par de moeda. Estão entendendo? E no final, tudo é par de moeda. A gente vai pegar assim, ações americanas. Você não está trocando dólar por um papel? Né? Você tem dólar de um lado, você tem uma ação do outro, que vale um valor relacionado ao dólar. É tudo a mesma coisa. Então, vocês têm um oceano de maneiras de operar gigantesca. E eu, durante o meu desenvolvimento, né, lá em até 2023, eu operava muito Forex, fazendo meu trabalho. Eu operava de madrugada, operava à noite. Se quiser falar de GE40 comigo, de JP225, que é para ligar HK50, cara. Ó, tô calejado por essas coisas aí. Só que chega uma hora que compensa muito mais eu entrar pesado e curtir a vida, entendeu? Eu não vou ficar me esquentando com operação à noite, né? Estão entendendo? Mas se você pode operar, o HK50 é maravilhoso para quem gosta de volatilidade. Tá? JP225, índice australiano, índice francês de madrugada, índice alemão, ações alemãs. Acredita que eu operava ações alemãs? Tudo a mesma coisa. Dá para você ganhar dinheiro de tudo que é lado, só que tá. Falando disso, então,
Mas você precisa saber para que lado que você vai. Se você não sabe o lado que você vai, qualquer lado serve, você concorda? Você precisa saber o que você quer da vida. Você quer operar índice, quer operar ações americanas, quer operar Forex, quer operar cripto, dá para você operar cripto, cara. Operar Mara, operar Bitcoin. Só que você tem que ficar esperto com o spread só. Mas dá para operar de boa. E ouro. Tem aluno que opera ouro, tem aluno que opera prata. Tem aluno que opera platina. Tudo bem, o importante é ganhar dinheiro. A pergunta no final é, no final do mês, você está ganhando dinheiro? Ah, não tô, então você está no game. É, Angela, o ouro, cara, nossa, tem aluno meu que é que gasta ganhar dinheiro com ouro. É muito bom o ouro. Na verdade, é tudo a mesma coisa, né, cara? É muito bom porque um contrato custa caro e dá uma ilusão que dá mais dinheiro, mas é tudo a mesma coisa. Tá? Então, vai muito do que você gosta. E hoje eu vou falar um pouco sobre reversões, né? Eu vou falar um pouco sobre média, né? Lembra que eu falei para vocês que eu vejo média assim só como, vamos dizer, localização? Cara, eu não tô nem aí com a média. Eu acho que hoje eu entrei vendido contra a média, não foi? Tava lateralizado no mercado. Acho que a galera falou, nossa, eu ia pegar um pullback ali, mas pullback no quê, cara? Tá no meio da bagunça. É louco, não é? Então eu só vejo a localização que tá. E para mim, as médias que eu uso, né? Algumas são olho, a maioria das vezes é muito no olho, né? Mas eu uso muito a média de 20, que para FIBO, né? Quando a galera gosta de FIBO, FIBO como que é? É assim, né? 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 2 é 5, 5 mais 3 é 8, 8 mais 5 é 13, 13 mais 8 é 21 e vai embora nessa progressão, né? Quando a gente fala de Fibonacci, né? E aqui aparece a média de 21, aqui que aparece a 13. Então, se você for seguir a risca, né, as médias móveis, não é a média móvel de 20, é a média móvel de 21. E se você continuar nessa progressão, aqui não é a média móvel de 200, é 233. Você não é que louco que é? O Oliver só arredondou 20 e 200 porque é região. Por que complicar o que já é complicado? Tá entendendo? Então, quando você pega as médias móveis, cara, o que ele usa? A média móvel de 20, porque eu já estou acostumado com o Oliver, a de 13, a de 8 e às vezes a 5. Basta. Isso aqui são mais raridades, tá? E às vezes eu nem coloco no gráfico, depende muito, cara. Às vezes o trade está muito rápido, eu também colocar, falei, vai sem mesmo, cara. Porque, cara, se a 20 está aqui, 10 é no meio, a 8 está próximo. Tá entendendo? E tem gente que espera tocar na linha, um monte de coisa. Cara, coisa de amador, velho. Coisa de amador, porque o segredo não está na média móvel. Mas eu uso ela para localização. E se você usa exponencial simples também, tanto faz. Usa o que você gosta. O que está no teu trade system? Tá bom? Então é só se a 233 aqui, 34 para swing trade. Tudo a mesma coisa. Tá bom? O importante é vocês serem felizes. Porque no final do mês eu vou falar, estou consistente? Não, então alguma coisa está errada. Continuando, né? Então, cara, para mim sempre é região. E eu vou falar uma coisa mais louca ainda, acredite. Se quiser, se vocês usam também, cara, não tem problema nenhum. A galera pinta uma região assim, cara, e fica uma sombra aqui. Tem gente que chama de nuvem, tem gente que tem influência, que tem até indicador disso. E vocês caem nessa armadilha. Quando o mercado está com super tendência, é fácil funcionar. Mas o mercado, você não percebeu que fica a maioria dos dias lateralizado? Já caiu a ficha para vocês ou não? Vocês acham que vocês vão pegar 2.000 pontos todo dia? Só que a galera nem isso para vocês, né? Ai, eu tô com estoque de. Vou pegar 1.000. 10 para 1. Vai passar 50 anos, cara. Porque no dia que você começar a tomar loss, mesmo que pequeno, você bate dia de fúria. Porque você não está acostumado que aquilo tem uma assertividade baixa. Só que você é do reptiliano, né? Ganância. Não é gostoso trabalhar com ganância? É fácil enganar vocês. Ganância. Você pode perceber que eu nem falo de pontos. Eu nem sei quantos pontos eu peguei hoje. Às vezes eu não vou cair, não sei. O que importa é eu seguir a sair onde tem que sair, cara. Estou preocupado com quantos pontos eu peguei. Estão entendendo? Mas isso é muito comum no Brasil.
Aí o mercado não sei quantos pontos, mas você pegou? Ah, não peguei, então por que você está falando? Ah, desculpa eu sei falar pesado hoje, mas vocês precisam acordar para a vida, né? Porque vai chegar uma hora, galera, vocês vão ter que viver de treino. A aula de mentalidade foi ontem, né, que vocês queriam, agora é a aula técnica, que é os 10%. Aonde que está o erro? Na técnica, a gente precisa encontrar. Será que não é muita bagagem? Volume profundo. Aí, ó, agora tem uns negócios que fica dentro do Canvas, assim, um monte de ordem, assim, eu falei, caralho, cara, que loucura. A Matrix cada vez está colocando mais ilusão na galera, e a galera acredita. Depois que você absorve, para tirar depois, só por Deus, cara. Isso você conseguir tirar, porque vai lá no teu inconsciente, tá bom? Então, cuidado com isso, tá? Que as médias móveis, igual eu falei para vocês, não é uma linha. Na hora que a gente já viu aqui, né? Ele tem esse padrão. E colocou isso aqui, igual eu falei ontem, cara, se cuide, cara. Alguma coisa está muito errada. É muita informação. O cérebro não processa tudo isso, cara. Você vai morrer louco. Já percebeu aquele dia que você sai do treino porque levou uma surra? Sério que você quer uma vida dessa para você? Tá? Mas é uma escolha. Você vai definir o jeito que você opera. Porque as médias móveis não são perfeitas, igual a gente já viu, né? Vocês viram operando hoje, né? Arregaçava para baixo, arregaçava para cima. A gente falou ontem, vocês viram hoje no mercado. Muita gente acho que se machucou hoje, porque eu vejo pelo nível de curtidas lá, cara, como tá os gains, a galera fica quieta. Tá? Por quê? Porque você acaba caindo nessa armadilha. O mercado, a maior parte do tempo, ele vai ficar lateral, cara. Seja no macro ou no micro. Porque ele forma essa estrutura aqui de descrença, de esperança, otimismo, até chegar em euforia. Só que às vezes euforia é em topo. Já viu aqueles dias assim que eu vejo, assim, eu não sei se tem alguma pessoa aqui, né? Cara, a cara entra na operação, ela entra aqui, cara. Eu falo, mas por que você está entrando em nova máxima? Ah, não, eu vou entrar aqui, eu vou entrar aqui. Mas por que você está entrando em nova mínima, cara? Estranho, não é? Então, você precisa entender porque são esses pontos de euforia, de crenças, que fazem você entrar em pontos muito errados, muito, vamos dizer assim, de baixa assertividade, e às vezes vai. E aí que mora o perigo. Porque por que Las Vegas é tão legal, né? Las Vegas. As tiazinhas, né? Os tiozinhos, tudo lá Las Vegas, na máquina lá. Porque às vezes você ganha. E quando você ganha, gera gatilhos no seu cérebro que faz você continuar operando ou vou jogando. Às vezes tem que ganhar, porque se não ganhasse nenhuma vez, cara, ninguém ia fazer aquele tipo de operação ou aquele tipo de jogada. Só que às vezes ganha. E aí que você vai ver o grande perigo que é o jogo. O trade, se você não for muito bem controlado, ele vira jogo. Às vezes eu não pego emoção, não tá uma emoção lá no grupo e falo, ei, galera, que isso, velho? Trade não tem graça, não. Você ganhou dinheiro, cara. Tchau, vai pra academia, vai curtir a vida. Aí fica legal. Mas se você tá com emoção no trade, cara, alguma coisa tá errada, você tá no jogo. Então você tem que observar muito isso. Trade é apenas uma maneira de você ganhar muito dinheiro. Depois você vai curtir a vida, cara. Se você tá com emoção operando, cuidado. E tudo bem também, né? Se você quiser ficar no jogo também, cada um faz o que quer da vida. Mas se você quer isso, às vezes eu preciso dar uma chacoalhada para vocês despertarem, tá? Porque o mercado ele sempre vai trabalhar em ciclo. E você tem que entender que ciclo que o mercado se encontra. Né? Por exemplo, hoje, cara. Cara, seria ser um dia muito ondulatório, né, cara? Eu vou ficar segurando. Você viu que o Ari não segurava? O Ari entrava, tchau. Virava a mão, tchau. Porque eu sei que o ciclo que tá, cara. Às vezes falta consciência você entender isso. Daí você fala, vale a pena o risco, o retorno? Estão entendendo? Não é dia de vocês ficarem pegando baleia que senão se arrebentar, cara. Não dá. Só como que está seu plano definido em relação a isso? Entendeu? Então vamos continuar. Tá? Porque muitas vezes o ego do ser humano é muito, muito profundo, né? Você vê assim lá, né? Deus dando o dedo ao dedinho do cara aqui, ó. Tá pouco se lixando, cara. Tá pouco se lixando para sua consciência. Só quer curtir o game. Só que enquanto você não ativar sua consciência e entender que tem coisas para você melhorar como pessoa, você raramente consegue virar como trade rápido. Então você tem que ter esse tipo de consciência. Porque o mercado faz todo esse tipo de estrutura aqui, ó.
Aí, Ari, faz esses rabiscos? Faz. E você ter consciência disso e entender isso pode te ajudar muito. Tá? Porque o mais básico de todos é esses padrões de Wyckoff aqui, simples, né, que a galera gosta. E você pode operar em todas essas regiões aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 9, tá. Dá para você ganhar dinheiro onde você quiser. Por que que o Ari, ele consegue fazer trade assim rápido e onde que ele quer? Porque ele sai decorando essas regiões. Tá? Lógico que tem outro tipo de estrutura, mas isso aqui acontece muito. Por isso que às vezes você vê o vendido, daí eu já viro a mão, tô comprado, depois tô vendido de novo, depois tô comprado, depois faço outra coisa, porque a gente vai entendendo o game. E esses padrões são repetitivos. Tá? Você não precisa operar todos eles. Você tem que escolher o qual que você gosta mais. Tá bom? Falando tudo isso, né? A gente hoje vai falar de C3 aqui, que são pontos climáticos, tá? E para isso, você precisa entender que contexto importa muito, né? Quando a gente fala de contexto, né? Por que está falhando? Não é porque você está operando Fab for comprimida que ela vai funcionar, né? Olha quanto exemplo. Tá? Ou em posição 3, né? Ah, eu peguei posição 3. Tá? Então você tem que ter uma leitura de contexto muito boa. Para você operar reversão, tem muita gente que opera figura gráfica. Eu enxergo isso. Eu falo um pouquinho da mentoria, bem básico, tá? Bem básico. Mas eu falo. Tem alguém querendo entrar que não consegui? Jonathan foi? Jonathan queria entrar? Cadê o Jonathan? Vai. Sumiu? Se alguém puder mandar mensagem para ele lá, para que ele manda, que eu libero. Acho que ele não enviou. Tá, então, você tem esses pontos de figuras, né? Que são importantes, tá? Mas só elas também não funcionam, tá? Tem que ser bem claro isso. Você tem que saber que figura gráfica falha muito. Mas é bom você conhecer pelo menos os padrões de reversão. Padrões básicos, né? Que todos vocês já conhecem, são esses 5 aqui. São padrões muito clássicos, né? Existem estruturas mais básicas, mais avançadas, que você pode usar, né? Mas isso aqui funciona muito também. Fundo duplo, fundo menor. Deixa eu aceitar só aqui. Um fundo menor, ou um fundo maior, né? Ou arredondado, ou em V. Hoje a gente vai ver se em V também, que eu acho que eu peguei no índice esses dias. Acho que foi antes de ontem. Ontem, tá? Por quê? Porque os big players acumulam em fundo em topo. Guardem isso. Big players acumulam em fundo em topo. Tá? E você entender o tipo de reversão vai te ajudar muito. Só que é um trade perigoso, né? É um trade que ele dá um risco-retorno bom, mas se você não conseguir ter muitas confluências, igual a gente falou ontem, isso pode estopar muito vocês. E vocês precisam ver isso é para vocês ou não. Por exemplo, né? Eu vou falar aqui de uma maneira bem básica aqui. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Só um minutinho, vou abrir o Kairos aqui. Né? A gente fala assim de backtest, né? Aqui tem um backtest de um back simples, VBS. Tá? Você pega um VBS, aqui é o risco-retorno 1,5 com 80% de assertividade, não tá bom para você? Uma amostragem de 40, lógico que a amostragem é pouca ainda, tá? Mas se você pegar uma amostragem de 100, 500, cara, esse número aqui fica mais preciso ainda. Não tá bom? Por que vocês vão se matar? Às vezes você pega aqui um Monte Carlo, né, para simular esse backtest, só a curva, que forma. Deixa eu pegar aqui, vamos ver se ele roda. Time frame, vamos pôr aqui, sei lá, 2.000. Dá para você viver disso, cara. Vocês conseguem entender? Às vezes, né, hoje, por exemplo, estou falando de reversão, mas qualquer técnica tem uma assertividade gigantesca. Por que os alunos, eles, né, não são todos, né, mas uma boa parte fica consistente, assim, porque ele acertou a técnica, 100%, 100%. Acertou o gerenciamento, 100%, e acertou a cabeça. Sabe que não é 100% e segue aquele plano. Eu tenho alunos, cara, cada um opera de um jeito.
O que importa para o meu resultado, né, cara? Por exemplo, da carne. Vamos ver da carne? Eita, carne. Pega aqui, compartilhados. Abre. Cara. Taxa de acerto, 78%. Bom, e às vezes não precisa para nem tão grande. Você tem um loss controlado, tem um tipo de operação que você opera e vai ser feliz. Cara, isso aqui não é editado. Isso aqui são todos os diários que são subidos e todo o relatório que é feito pelo aluno. Interessante, né? Daí, vamos ver aqui. Mas tem que ver como que tá a disciplina da galera, né? Deixa eu ver se não é. Eu dou compartilhados. Porque eles também têm um campo de disciplina. Como que tá a disciplina da galera? Ó, aqui que legal. Aqui você consegue ver tudo como tá a disciplina da pessoa. Vamos ver. Esse que me mandou aqui. Cara, o que que ele tá fazendo? Ah, ele fez um backtest, fez um replay. O que que ele tá fazendo? Tá. Isso aqui é um calendário que vai questionar que fez 100%, 100%, 100%. E pendente. Daí o aluno fala, cara, o que que aqui tá pendente? Entendeu? Ele fez backtest? Não, não fez. O que que faltou para ele fazer? E isso vai mostrando que tipo de pessoa que você é. Você precisa ter disciplina, tá? Mas esse aluno aqui também está muito bem, tá? Quer ver? Vamos mostrar para você. Mesmo tendo algumas coisas pendentes, né? Tem coisas aqui 100% pendentes. Quem que é? O Gustavo Lima. Vamos ver como que ele tá. Compartilhados. Performance compartilhado. Gustavo Lima. Gustavo Lima. Gustavo Lima. Gustavo Lima. Gustavo Lima. Gustavo Lima. Gustavo não compartilhou comigo? Parece que eu vi o dele esses tempos, né? Gustavo Lima. Gustavo Lima. Ué, cadê o Gustavo, Gustavo? Você não mandou pra mim, cara? Esse Gustavo tá aí? Parece que eu vi o teu, cara. Não sei onde que tá o do Gustavo. Eu acho que eu tenho o Excel dele, peraí. Antes do seu card, só um minutinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Live. Mentorados. Só um minutinho, velho. Porque eu não tô mentindo, mas eu tô mentindo, né? Pode escutar essa. Alunos. Gustavo Neto. Olha como era antigamente. E a galera vazia, tá? Às vezes tem alguns bugs na planilha. Gustavo não viu. Deixa eu abrir a tela. Tá vendo? Antes era no Excel, olha o trabalho que dava. Mas a curva. Aqui era bug, ó. Vocês conseguem ver a curva do carro? Era maravilhosa. Era maravilhosa. Então, só depende da pessoa, cara. A pessoa realmente quer estudar? A pessoa tá afim de estudar? Tá? E aí a gente vai melhorando. E para mim, a melhor reversão de todas, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Que você consegue pegar assim, um ponto bom. Cara, o Oliver tem vários nomes para isso, tá? E até aluno do Oliver, que faz mentoria comigo, às vezes se embanana nisso. Que é o CAS, né? O CDB. Ou também conhecido, tem vários nomes. Ou três dedos, né? Não é assim que vocês ouvem falar? Viu falar de três dedos? Ou taco de hockey, já ouviu também? Taco de hockey. Ou qual outro nome? BT Kamikaze. Ou seja, é tudo a mesma coisa, cara. Só que às vezes vocês se confundem e vocês criando N cenários que não existem. Tá? Igual eu falei para vocês, o mercado faz tendência de alta, baixa e lateraliza. Só, cara, não faz mais nada.
E eu não uso RSI, MACD. Se você usa, não tem problema nenhum usar a divergência de MACD. A resposta é, você está consistente? Igual o Vinícius. O Vinícius usa MACD e usa volume. Mas o cara, às vezes, faz 2, 3 mil reais por dia. E está consistente, porque eu vejo a curva dele mensal. Daí vou falar assim, tá errado? Não tá, ele ganha dinheiro. Só que eu não uso, né? Cada um no seu quadrado. O importante é ganhar dinheiro. Tá ganhando dinheiro, pode usar o que você quiser, pode usar gráfico de linha. Mas se eu vejo o resultado de performance tá ruim, aí eu erro. Tá bom? Então você tem que operar o que você gosta e o que você se sente confortável. Tá bom? Porque o trade de reversão dá muito sinal falso. Muito, muito, dá muito stop. Só na hora que vai muito, né, cara? O cara tava com uns stop besta que eu olhava e falei, cara, isso é loucura, velho. Né? Mas vai virando aprendizado. Depois que você aprende, você fala, cara, isso aqui não tem qualidade. Porque você tem que fazer muito backtest, tem que ter uma gestão de risco maravilhosa. A Ari opera a reversão. Tá. Mas o Ari sabe usar. Você vê como o Ari pega um telefone e fala, nossa, Ari já saiu, cara. Desses ficam segurando, stop a vocês, desses querem adicionar, que a grana se arrebenta. Por quê, cara? Eu sei a probabilidade de cada coisa que tá dando. Eu tenho um backtest de tudo. Porque a gente querer achar o ponto de reversão não é fácil. Tá? Mas eu vou te dar uma dica muito boa, assim, que ajuda nas probabilidades. E não chega até 100%. Para você pegar uma reversão forte, você precisa de barra forte. Tá? Seja tail, seja barra elefante, ou seja 180, que está errado em reversão, e está botando um L aqui. Tá? Esses aqui são os 3 cenários de maior poder. Mas vocês entram em qualquer barrinha, cara, desse tamanho aqui, se arrebenta. Daí não é gerenciamento e não é nem cabeça, é técnica, que representa os 10%. Porque Kendo, cara, é super simples, não é? Era aquelas barronas grandes, vocês estão começando, deixa as barrinhas pequenas, para quem já está avançado. Tá? Porque o melhor trade, né? Vamos falar assim, embora me tenha o kamikaze em posição 3, climático, é isso aqui, lá no puta que pariu. Lá no PQP. Beleza? Entradas aqui são perigosas, entradas aqui razoáveis, mas lá no PQP talvez valha a pena. Desse tamanho também. Aí ele se forma uma BT kamikaze. Essas teias de poder vai comprar no topo. Aí fudeu, não, Jorge? Eu tinha aluno que comprava no topo, que veio de outra mentoria, não sei o que vocês aprenderam a comprar no topo. Aí ele, porque a barra elefante estava lá no puta que pariu, cara. Ué, tava no puta que pariu. Ah, tá, então, esses eventos de poder, para mim, tanto faz se é cor vermelha, verde, preto. Primeiro, que eu sou daltônico. Segundo, que eu não tô nem aí a cor que se formou aqui na cabecinha. Tá? Para mim, tudo a mesma coisa. Mas ela tem que ter tamanho, ela tem que ter sólido, tem que ser sólido, né? E são trades de evento, com stop de evento. Funcionam muito, desde que elas sejam trades climáticos, tá? Nunca se arrisca, né, num trade de reversão mais do que um stop de evento, que é muito perigoso, tá? Senão o risco retorno não fecha. Eu vi vocês com um stop lá no puta que pariu, que eu não sei por que no replay. E caralho, mas por que você tá com stop aqui, cara? Primeiro, o risco retorno fica péssimo, e segundo, cara, se stopar aqui, ele vai buscar teu stop. Você só aumentou seu stop para tomar uma cabeça. Tá? Então você tem que ter muito bem definido que tipo de trade você está fazendo e que tipo de stop você está usando. Tá? E daí você faz ajustes de preferência barra, e às vezes pode ser cutucado, tá? Porque você está no trade contra a tendência. E se você tiver sorte, ele pode chegar até 20. Sempre chega? Não. Tá? Mas é um trade bem lucrativo se você saber operar ele. Esse trade aqui, cara, funciona demais. Tá? Então, você teve um deslanche, você teve um movimento longo, você teve um movimento climático lá no PQP, afastando da 8, da 20. Se quiser pegar um trade, a 20 e 200, você pode pegar um trade desse. Melhor ainda se estiver longe da 8. Tem uma qualidade gigantesca esse tipo de trade aqui. Tá? Alvos, última troca de polaridade, 20 e média de 8. Ou alvos, ou 50% de retrações efetivas. Isso são voltas interclimáticas, tá? São trades muito lucrativos. Eu peguei isso ontem. Tá? Então, se você quiser, ainda mais se tiver uma 200, se estiver bem distanciado das médias, são trades de alta qualidade.
Isso aqui aconteceu hoje em... Que trade que eu fiz? Acho que Tesla. Não lembro, não lembro se é Tesla. Aconteceu no mercado americano hoje. Ou foi, acho que foi, não, acho que foi um trade maravilhoso. Pontos climáticos, tá vendo? Ó? Onde que tá 200, cara? Olha onde tá 20. Olha onde tá o preço. Olha o tamanho dessa barrinha. Com falha dupla ainda, cara. Trade fácil. Alvo, 50% da pernada, mas se for em barra a barra, você vai lá até a puta que pariu. Tá bom? É um trade que dá muita grana. Muita grana. Percebe que é quase a mesma coisa? Você consegue ver aqui? Só que você tem que ficar bom nisso. Olha, parece que é a mesma coisa, cara. Tá? E a leitura como profissional, né? Que eu vou pegar alguns exemplos para vocês verem. É lá no PQP, cara. São posições longas, você não vai pegar em qualquer lugar. Por exemplo, isso aqui eu lembro desse dia do índice aqui. O índice subiu o interesse poder até o puta que pariu. Olha o candle que formou aqui, cara. Você acha que aqui é compra? Olha o tamanho da barra. Ó, tchau. Movimento exaustivo, cara. Maior barra de todas as barras, que até essa barra aqui. Consegue ver? Ele é maravilhoso. Tá? Então são trades de altíssima qualidade, esse tipo de trade. Mas tem que ter barra grande. Você não vai entrar em qualquer barrinha. Você tem que ter afastado das médias de 8, 20 e 200. Tá? Posições 3 no mercado, com falha. Tá? Olha o tamanho dessa barra. Você entrar numa barrinha pequena é uma coisa. Mas você entrar com uma barra, um pavio gigante, cara, maior que a barra anterior, porra, em posição 3, interessante, tá? Pontos climáticos, tá vendo que ele desce agudo? Ele não desce assim, galera. Ó, vou dar uma dica para vocês. Aproveitar que vocês estão aqui, ó. Ó o jeito que ele vai cair agora. Tá vendo que é diferente? Ele muda a estrutura. Isso aqui é climático. Tá? Então isso aqui tem um valor gigantesco para quando eu estou operando isso. Tá? E daí você pode definir o alvo que você quer. Tá? Perceba que o desenho parece que é a mesma coisa, né? Olha, cara. Tá? Olha, cara. Às vezes eu fico até sem graça de mostrar, porque, cara, isso aqui é muito louco. Só que você tem paciência de esperar isso? Às vezes você tem que ter um arsenal de estratégias. Eu recomendo de 3 a 5. E você dominar todas elas. Porque às vezes você vai ficar esperando que isso aqui, às vezes só demora 3, 4 horas. Se acontecer. Só que quando acontecer, você não pode pensar em 2 vezes entrar. Se você, não, se você fez backtest e você gostou desse tipo de estratégia. Tá? São trades muito lucrativos. Tá? Ah, abriu lá no PQP. Cara, 220 é o tamanho da... Olha que teio linda, cara. Comparado com as outras barras. Operação, tipo, cara, você vai pegar 2/3 aqui, o fechamento do gap. Você escolhe. Faça os testes para vocês verem. Tá? Falha de fundo com teio aqui, ó. Consegue ver? A qualidade dessas coisas aqui é absurda, cara. Olha o tamanho dessa barra aqui. Olha que o desenho só se repete, cara. Olha o tamanho dessa barra. Tá bom? Maior que todas essas barras. Até maior que essa. Ou mesmo tamanho que essa aqui, que já é meio exaustivo. Tá? E perceba, ó. Wrap. Consegue ver? É um padrão. Se você fizer acompanhamento disso, ele sempre ocorre. Olha o tamanho da teia. Ah, mas é abertura, foda-se, cara. Tá? Nossa, cara, é muito bonito. Muito bonito. Dúvidas, galera? Alguém tá com alguma dúvida? Aproveite. Não, zero dúvida possível. Só isso aqui não precisa passar em mês, galinha. Funcionando swing trade, day trade. Ó, básico. Ó. Oi!
Perceba que o desenho se repete, cara. Ele cai de bico, meu. Ele cai de bico. Ah, o mercado tá muito expandido. Não é assim que vocês vão falar? Cara, beleza. Às vezes você não pega a queda aqui, eu te entendo. Pegue lá no puta que pariu. Entendeu? Porque eu acho que tem tantas oportunidades para vocês que vocês têm que aproveitar, cara. Né? Às vezes a gente complica demais o game. Olha, parece que é o mesmo desenho, não parece? Olha que backtest que eu fiz para vocês, cara. Olha, cara. E eu acho louco, cara. Eu acho que é mais difícil é pegar continuidade quando não pega a reversão. Ai, fudeu. Você não sabe se é pullback, se é continuação da queda. Aí sim, toma cuidado, tá? Mas aí tem umas técnicas para fazer isso. Tá? Mas para isso que você perguntou, para onde você vai? Se você não sabe o caminho que vai, qualquer caminho serve. Então, por exemplo, essa técnica que eu passei para vocês aqui vale ouro. Se você operar só isso aqui, cara, você ganha dinheiro. Tá? Mas tem que ter gerenciamento controlado, tem que ter mente controlado. Às vezes cutuca um nível abaixo. Às vezes vocês acham que é TEI, mas não é TEI. Tá? Então vocês têm que ter bom senso quando vocês estão operando isso. Vocês veem lá no meu story, no meus posts. Cara, eu não penso duas vezes. Às vezes eu já estou comprando na queda. Tá bom? Dúvidas, galera? Zero dúvida? Possível? Então tá bom. O que vocês têm que fazer agora? Fazer muito backtest sobre isso. Ver se realmente é para vocês. Porque a Tecnolab tem alguma medida de similaridade com o conceito de SMC. É tudo a mesma coisa. Se vocês quiserem falar de choque comigo, quiser falar de mudança de caractere, o que mais? Inducement, FGV. Às vezes é só nome bonito para pegar vocês. Ah, a cara dando risada. Ela teve a última aula agora que a gente teve essa semana, cara. Eu mostrei uns negócios para eles. Eu usei o nome de SMC para a galera dar risada. Meus alunos hoje dão risada da galera de SMC. Vocês gostam de nome bonito. Cuidado, tá, cara? Cuidado com esse povinho brasileiro que fica ensinando essas coisas para vocês. Manda eles mostrarem a operação deles. Eu quero ver a operação na teoria. É bonito. Tá bom? Então, abre os olhos. ICT, conheço também. Quer falar de Silver Bullet? É assim que vocês falam? Tudo tem no método Oliver. Com o nome mais simples e de maneira mais simples. Que bom, Matheus. Corre enquanto dá tempo, cara. Que é puro ego isso daí, tá? Porque eu vou te dar um segredo. Não, legal, mas eu vou te dar um segredo. Mesmo que você não faça a mentoria, assiste os vídeos do Oliver, Velas. Assiste lá, é tudo gratuito. Porque, cara, às vezes. Ah, de maratona, então. Então, cara, você precisa ver onde que tá o gap. Porque é simples. A galera vai vender para vocês coisas complexas. E é aí que você se machuca. Porque eu já passei por tudo isso. Se quiser falar comigo de RCI, MACD, Choque, quer falar de Silver Bullet, quer falar de Inducement, quer falar do que mais que a galera fala? Equal Highs, Equal Lows, não é assim que fala, né? Ah, agora vai pegar as ondas de Elliott 1, 2, 3, 4, 5, correção ABC, não é assim que fala? Tá formando um triângulo ascendente, um triângulo não sei o que lá, assimétrico. Cunha. Nossa, cara. O bagulho é louco, cara. E isso é vida. E no final você vai descobrir que tudo é a mesma coisa. Ah, os meus alunos falando, é tudo a mesma coisa. Só que para você ganhar consciência disso, cara, às vezes demora, tá? Isso, cara, tudo no seu tempo, né, Harry? Harry, tudo no seu tempo. Vocês não podem só pressionar. Se não for o teu momento, não é teu momento, tudo bem. Isso. E às vezes a gente reinventa também, né? Você não deu com os nomes diferentes? Cara, se você descobrir depois o segredo, você vai, caralho, né? É isso. E se eu fizer isso muito bem feito, eu zerei o jogo. Você não vê os alunos hoje mandando mensagem, cara do céu, eu acertei o bagulho aqui, cara.
O que achei legal é o conceito de caro e barato em regiões. Oliver são a distância, legal, que é um vale do outro, é caro. Mas pensa o seguinte, o Oliver, cara, às vezes faz $40 mil. Acho que ontem, antes de ontem, fez $40 mil. Experiência mundial, cara. Escutar outros, cara. Eu não, tá? Porque hoje eu tô livre. Mas é a dica que eu dou pra vocês, tá? Vocês fazem o que vocês querem na vida de vocês também. Mas eu sou muito grato ao Oliver. Tá? Como outros traders também, que às vezes nem comentam que aprenderam com o Oliver. Que eu acho uma puta sacanagem, mas tudo bem, cada um no seu quadrado. Beleza? Então é isso. E, cara, uma outra coisa que eu acho muito importante, né? Porque teoria tudo é lindo, né? Ai, vamos falar de teoria? Ai, vamos ficar viajando na maionese. Ai, assim, assim, assado. E na hora do dia a dia que o pau come, né? Que tem os diários, que precisa de diário. Então, para mim, hoje, eu acho muito importante correção de diário, tá? Saber a estrutura que você está fazendo, que tipo de operação que está fazendo, alinhar com o Kairos, se você tem backtest daquela operação que você está fazendo. Não adianta nada você ficar operando 1 milhão de coisas que depois eu vejo no Kairos que não está nem no teu plano. Eu falo, por que você está fazendo isso, filho de Deus? Ali, se pega pesado, pega, cara. Porque não são milhões de pessoas que nem sabem o seu nome. Eu vou saber o nome de todo mundo. Porque minha mentoria não é barata. Mas ela tem um valor muito ótimo, assim, para quem realmente quer aprender. Então eu consigo saber o nome de todo mundo. Daí você precisa entender onde que está o erro. E daí eu vou conhecendo. Ah, esse tipo de pessoa é esse. E às vezes a pessoa não quer mudar. Mas de tanto ficar batendo, uma hora vira. O grande segredo é você quer mesmo virar ou não. Porque não é fácil. Porque vocês vão descobrir que o segredo não é a técnica. Só que se vocês aprendem a técnica errada também, fudeu. Tá vendo que é muito sutil? É muito fino. Tá? É uma maneira maravilhosa de ganhar dinheiro. Mas parece que é simples, mas não é. Tá? Então, eu tenho que corrigir diário. Vocês viram quantos diário? Lá no Carlos, acho que é 800 e pouco, né? Antes era tudo no PowerPoint. Agora o Rodolfo eu fiz todo no Kairos. Você consegue ver, corrigir ele automaticamente no Kairos. Eu vou pegar um exemplo de um diário para vocês verem. Deixa eu ver onde está a minha tela. Só um minuto, galera. Deixa eu puxar os nomes aqui. Compartilhados. Diários compartilhados. Lá, 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 lá. 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 Obrigado, Gabriel. Legal, que bonito. Deixa eu puxar para você ver. Eu não sei se consigo ver depois de corrigido. Deixa eu ver. O jeito mais difícil de ganhar dinheiro é, né? Tá, ó que bonito. Eu sei da semana que o cara fez, eu sei quem que fez, quando ele enviou, qual tipo de estratégia. Se ele não tem, eu tenho backtest, eu consigo saber se o aluno está fazendo backtest. Eu sei qual que é o risco dele por trade, qual é a quantidade de trade, eu sei como que tá os controles dele, se ele está usando o máximo, qual o risco-retorno da operação. Tá, deixa eu ver o que mais. Vai dar um trabalho preencher isso aqui, galera. Vocês não têm ideia? Vocês acham que é brincadeira, né? Por isso que vocês precisam saber se é isso para vocês, mas você consegue ver a operação completa do cara. Legal, né? Qual que é a perda, como que ele fez, como que ele entrou na operação, como que ele conduziu o trade, tá? Quais gatilhos emocionais que ele teve, tá? Quais gatilhos que ele percebeu, qual a anotação emocional que ele tem, se ele seguiu o plano dele, se teve erro, qual técnica ele usou, qual nota que ele deu para a condução, como que foi o resumo da operação dele, qual lição aprendida. Bonito, né? E eu acho impecável, cara. Mas, olha, André, se cuida aí, cara. Depois fica gravado para vocês. Então, daí você começa a ver, cara, que tipo de estratégia você quer fazer. E daí, o mais legal, às vezes você quer postar para mim, mas você não quer que eu corrija, que eu vou corrigir ao vivo com vocês. Foi a importância do diário. Tem a comunidade aqui pra galera, ó. Comunidade dos alunos. Os alunos podem postar aqui, ó.
e ver a operação. Olha que operação linda. Parabéns, quem que é? Do Gustavo! Que operação linda, velho. Tá? Do Gabriel. Ah, eu acho lindo. Acho que foi stop. Nossa, que foi stop. Rodolfo, Gabriel, Rodolfo, Rodolfo, Gabriel. Não é todo mundo que quer apostar, não. Rodolfo, Rodolfo, Gabriel, Rodolfo, Gabriel, Gustavo, carregando, Carla, 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 Rodolfo, Michele, Rodolfo, Gabriel, 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 Rodolfo, Gabriel, Gabriel. É muita coisa, velho. Gabriel, Luiz, Gabriel, Adilson. O Adilson está operando muito bem, por sinal, também. Gabriel, Michele, Rodolfo, Rodolfo, Luiz. E a galera vai trocando ideia. Meix, Pedro. Tá entendendo? Maravilhoso, né? Então, isso é a importância do diálogo. Não só para corrigir, mas para compartilhar entre alunos, para vocês trocarem ideia. Tá bom? Aqui uma dúvida. As aulas que rolam segunda e a quarta à noite ficam gravadas? Sim. Fica. Porque às vezes o pessoal precisa ir para a igreja, precisa ter aula à noite. Fica tudo gravado. Só não fica gravado as aulas de sala de estudo quando tem da B3 ou no mercado americano. A gente já vai falar disso. Tá? Então, mas é muito importante você ter uma condução de trade e levar isso de maneira profissional, né, cara? Vocês viram que a galera segue certinho o plano? Tá? Então, tem segredo, galera. Tá? Como que você vai operar? Como que você vai conduzir seu trade? Você é honesto com você mesmo? Ou você quer levar na brincadeira? Você se leva na brincadeira, quem que vai te ajudar, cara? E tudo bem ficar no joguinho. Não tem problema jogar. Tem gente que gosta de jogar Tetris, que gosta de jogar Candy Crush, né? Assim que falava. Jogo da. Como é o nome do outro lado do Tigrinho. Tudo bem. Ele vai virar um joguinho, sabe? Tudo bem. Opera com um contratinho, com 0,1. Não tem problema algum. Mas se você quiser viver de trade, a história muda. Tá? Para onde que eu vou? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Tá? E daí eu apresento para vocês o Immerse, a mentoria. Hoje eu posso falar com muita propriedade. Melhor mentoria do Brasil. Pode procurar onde você quiser. Pode, cara, pode varrer as mentorias por aí. Você não vai achar igual. E cada vez vai ficando melhor. Não acha igual. Primeiro, porque os conteúdos, por exemplo, só da aula técnica são mais de 1.600 slides. Tá? E eu não compartilho o PowerPoint, mas vocês têm acesso a todos os vídeos que eu vou passar para vocês. E eu vou passar agora o material que tem para quem gosta. É muita coisa, galera. Tá? É muita coisa. Só deixa eu compartilhar. E agora, se alguém tiver dúvidas, eu já vou esclarecer, né? Porque é um momento muito sério aqui. Quem está querendo realmente fazer isso aqui de maneira séria. Tá. Tá. Deixa eu puxar para cá. Deixa eu minimizar aqui. Deixa eu ver a tela de vocês. O bagulho é louco, né, Thiago? Tá. E cada vez vai ficando mais louco. É isso que é legal. Tá. Então, como que funciona, né? Cara, a maioria das mentorias hoje, ou é aula gravada, básica, que vende por preço bem baratinho, ali também tem. Eu não recomendo. Mas se você quiser comprar coisa básica, tem coisa básica. Que chama Knowledge. Ah, eu só quero a aula técnica.
não quero correção de trade, não quero aula de mentalidade, eu não quero nada. Eu acho que o segredo é a técnica. Que é o segredo da técnica? Ter o mentorship. Não, ali. Pô, cara, caiu a ficha para mim que é técnica, que é correção de... que é mentalidade, que é tirar dúvidas, que é replay, que é sala ao vivo, um monte de coisa. Immerse. São esses 3 produtos que eu estou oferecendo para vocês. Material básico, gravado. Só a parte técnica, para quem acha que é técnica. E tudo que a gente vai falar, porque tem isso. Tá, o que tem no básico ali? No básico, tem um material básico de como funciona o plano de trade do Oliver, que ele ensina. Mais de 30 horas de material gravado. A apostila do método, e-book, tá? Gráfico dos ativos, grupo do WhatsApp. Tá? E às vezes tem uns bônus de alguns bootcamps. É material básico, para quem não conhece o método e quer conhecer de maneira estruturada. Tá? Para quem está no zero e não quer investir. Ari, você recomenda? Não. Mas se quiser, tem. Tá? Mentorship. Além do material básico, que é do Knowledge, além desse básico, no mentorship, você vai ter 4 aulas de como funciona o plano de trade, toda a condução, tipo de stop, como que o Ari faz para pegar lucro, parciais, ações, etc. Tá? E daí tem 8 aulas de sábado, 8 aulas de sábado, que eu ensino as coisas mais avançadas. Ari, você recomenda? Não, porque o segredo para mim não é técnica, mas se você quiser só a técnica, igual muitos vendem por aí, tem aqui, é mais barato. Tá? E tem bônus de Masterclass, Bootcamp, tem apostila, tem gráficos de ativos, grupo do WhatsApp, tem Morning Call todo dia, tá? Tem Morning Call, tá? Sala de estudo conforme o cronograma, precisa ver como que é o cronograma, tá? E vocês têm acesso ao Kairos aqui já. Lembra que eu mostrei o Kairos para vocês? Vocês têm acesso ao Kairos. E o mais profundo de todos é o Immerse. 95% dos alunos fecham o Immerse. Porque aqui o negócio é louco. Se você achou que é básico, que eu passei para vocês, aqui o negócio fica muito sério. Tá? Por quê? Você vai ter toda a aula técnica do mentorship. Você vai ter todo o material gravado do Knowledge, que é material pra caramba, 30 horas. Daí tem o material do mentorship. Daí você tem sessões de replay comigo. Aqui é 3, porque tá no programa. Mas sempre eu chamo ex-aluno, chamo a galera, porque tem um grupo de ex-aluno, falo, galera, hoje tem replay. Chamando a galera para participar junto. Então, eu fecho 3 por problemas de contrato. Mas sempre tem mais. Tá? Sempre tem mais. O que eu estou vendendo um problema para vocês, mas sempre o Ari oferece mais coisas lá na frente, vocês vão ver que tem mais coisas. Aulas em psicologia, tá? Tem 4 aulas, às vezes tem mais também, tem material gravado gigantesco disso. Sessões de tirar dúvidas específicas dentro do Kairos. Sério, Ari? Sério. Porque a galera, às vezes, vocês são muito quietinhos, né? Vocês vão falar, eu tirei toda a dúvida, não tirou nada, cara. Porque eu já conheço os alunos. Então, aqui tem um dia específico para tirar dúvidas. E a galera faz dúvida? Faz. Tá vendo? Aqui tem 66 dúvidas. Tá? Mas é dúvida de assunto que a gente já conversou, tá? Então, a galera manda dúvida, manda gráfico para mim. E eu consigo... Porque às vezes a pessoa não quer abrir o microfone naquela hora. Tudo bem, cara. Eu entendo. Quero pegar de gap snapping crap. Como que você fez tal operação? Vamos ver aqui como que é. Como que você fez esse tipo de operação aqui? Perguntou qual é o contexto. Eu respondo. Tá? Então, isso é aula de tirar dúvidas. Coaching é as aulas de diário e leitura de contexto. Tá bom? E execução é quando a gente vai fazer um backtest e a gente vai corrigir ao vivo o que está pegando. Mais ou menos
dá umas 148 horas de aulas ao vivo. É muito tempo, tá, galera? Fora o material gravado básico. Lembra do básico? Porque muitos de vocês já vêm de outras mentorias, né? Ou vocês vêm de grandes influencers, vêm até mesmo do Oliver, tá? Daí você já vem direto para coisa mais avançada. Ah, não, eu quero o básico. O básico já está tudo gravado. A gente não vai ficar perdendo tempo com coisa muito básica. Igual falaram, o Matheus falou, já maratonei o Oliver. Não faz sentido ele ficar assistindo o básico, né? Ele já vem a única que ficou as dúvidas dele para refino. Bom, esse é o calendário. Você tem aula em sábado, tem aula em domingo, tem aula em segunda, tem aula em terça, tem aula em quarta. Quinta não é sempre, porque eu preciso ter uma folga, respirar, né? E tem aula em sexta. É muita coisa, galera. E tem que ver se é para você. Tem que ver se você realmente quer aprender de verdade. Tá? Por exemplo, aula de sábado vai ser só aula técnica. Se você fechou o mentorship é esse aqui para você. Esse aqui é o mentorship. Eu fechei o Immerse. É tudo isso aqui. Porque é uma imersão, né? O nome já diz uma imersão. Então, todo sábado tem aula técnica. Domingo, eu analiso os resultados de vocês. Como assim, ali? Assim, ó. Vou mostrar. Eu vou chegar lá no... Eu vou ver os itens de vocês. Eu quero ver como que foi a semana. Tá vendo que tá escrito performance aqui? Eu abro aqui e vou pegar da Ellen, por exemplo. Tá com pendência aqui. Como que foi a semana da Ellen? Onde que estão as perdas, como que estão as perdas controladas, então como que está o relatório. Que lindo, né? Você não acha lindo? Eu acho maravilhoso. Mas eu preciso corrigir. Tá? Isso é aula de performance. Morning Call tem todo dia. Eu falo como que está o índice, falo como está o mercado americano antes de abrir. Começa às 8h30. Vai ter umas 15 às 8, mais ou menos. E eu também vejo ações americanas, porque em operações americanas, como que está as Fab Four. Tá bom? Segunda-feira, depende muito, tem kickoff de como que eu vou ensinar, tem aula de Mind, tem aula de replay, tem lab, depende muito do dia. Terça tem aula de Mind. Olha quanta aula de Mind. Quarta, só tira dúvidas. Fora os morning call. Quinta, às vezes tem um lab durante o dia, e daí tem folga para mim. Sexta-feira, aula de correção de diário, contexto e gerenciamento. É bastante coisa. Tudo fica gravado, só não fica gravado as sessões de laboratório. Tá? O Nutror, que fica gravado, é um por IP e vocês assinam um contrato em relação a isso. Compartilhou, porque ele gerencia você pelo login, fica aqueles negócios aparecendo na tela, contraste de cor, IP, um monte de coisa. Isso também. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu vou fazer vaquinha, vou dividir. Primeiro que você assina um contrato e você é responsável por isso. Porque o Nutror não vai liberar enquanto você não dá ok no contrato. Tá? Tem que ficar muito claro isso. Porque às vezes, não, eu vou dividir com um amigo. O Nutror na hora vai pegar que tem 2 acessos. Ou, se um acessou do Rio de Janeiro e em 30 minutos outro acessou de São Paulo, ou você compartilhou com alguém o vídeo e apareceu seu nome, cara, cuidado com isso, tá? Não acredite nos seus amiguinhos. O acesso é por um usuário, e o Kairos é a mesma coisa, tá bom? Vocês vão ter acesso ao Kairos também. O que é o Kairos? Isso aqui, ó. Tá? Essa plataforma que o Rodolfo fez para vocês. Também tem controle do usuário, tá? Para conseguir ver o desempenho, parte financeira, performance, vai conseguir cadastrar corretora, vai conseguir cadastrar a plataforma, vai conseguir cadastrar a mesa proprietária, vai conseguir cadastrar contas de trading. Deixa eu... Só um minutinho. Contas de trading, vai conseguir cadastrar ativos, vai conseguir cadastrar setups. Olha que coisa linda. Eu acho lindo. Tá?
vai conseguir fazer playbooks, vai conseguir fazer plano de trade, vai conseguir fazer registros de operações, tá? Vai ter planejador emocional. Aqui ainda, nesse aqui não tem nada cadastrado, que é de backtest, tá? Vai ter diário de trade, backtest, Monte Carlo. Nossa, é muita coisa, cara. Consistência de execução, como que tá, né? Ele analisa a sua consistência. Isso aqui é maravilhoso, tá? Isso aqui é maravilhoso. Como tá a sua consistência. Pode acessar pelo celular, pelo notebook e pelo computador normalmente, só que ele vai ficar vendo a sua localização. Por exemplo, eu acessei pelo notebook e do nada ele bate em outra localização pelo celular, ele eu já recebo uma aviso. Tá, mas não tem problema. Eu até recomendo vocês assistirem pelo celular, tá? Porque é tanta aula, cara, vai na esteirinha, vai curtir um pouco, né? É maravilhoso, galera. É maravilhoso. Eu faço muito isso, tá? Por isso que até mesmo tem isso, tá? Ficou claro, galera? Quanta coisa, tá? E daí a aula ao sábado. Pô, cara, a aula ao sábado a gente vai abrir tanta coisa, tá? Vamos falar de barra de força, gerenciamento de risco, estratégia de abertura e fechamento, barra de continuidade, reversão, consolidação em breakout, week-off, estrutura, swing trade, tudo que vocês quiserem. Cadê o Matheus? Aí, Matheus, boss, choque. Cara, mas eu vou ensinar no método do Oliver, você vai falar, cara, eu nem preciso dessas coisas aqui. Não. Scalp em pontos clímax, tá? Então você vai ter acesso de replay comigo, tá? Vai ter aula de mentalidade, vários pontos específicos. Vai ter aula de ter dúvida que eu mostrei para vocês, aula de diário, tá? Morning call, todo dia. No índice, no dólar, nas ações americanas. Aqui eu falo 2 meses por contrato, tá? Mas depois dos 2 mentorados eu também deixo com acesso. Só que não sei até quando, né? Porque vai que um dia eu sumo, vou morar numa ilha. Por isso que eu não coloco aqui eterno. E vai que um dia eu ali falar, pô, cara, tô cheio de dar aula já, cara. Por isso que eu coloco 2 meses. Tá? Mas sempre tem mais. Tem aluno, ex-aluno que tá há 1 ano assim, no Morning Call. Pra mim não muda nada. Quem dá aula para 1, dá aula para 10. Tá? Aulas de lab. Não é todo dia. Você tem que ver quando que tem lab na agenda. Tá? Tem que estar escrito lab. Lab. Tá? Pra quem quer assistir aula de laboratório. Eu acho bobeira, mas tem gente que gosta de sala de estudo. Tem das ações americanas, tem da B3 e às vezes eu faço do swing trade também. Tá? Aqui é sobre gestão de risco. Tá. Fechando. Knowledge. Você tem acesso a aulas básicas e o plano de trade. 2.199. Tá? Mentorship. Tem o Knowledge. onde você tem as técnicas avançadas que todo mundo quer aprender. Tem nada demais. Mais Morning Call. Mais Lab. Tá? 3.999. E para quem quiser fazer o Immerse, né? Isso aqui já com desconto, tá, galera? Porque é um valor mais alto. Que vai ter as aulas básicas, vai ter tudo isso aqui do mentorship, mas vai ter os módulos exclusivos de Experience, Mind, Tira Dúvidas, Coach, Execução e o Kairos, 4.499. Beleza? Esse é o valor à vista para pagamento no Nutror. Tá bom? Ari, quem paga no Pix tem desconto? Tem. 10% do valor. Isso aqui cai para R$ 4.000, mais ou menos. R$ 4.000. Tá? Então, se você pagar no Pix, você me avisa, quem quiser fazer, claro, né? Tem um desconto ainda maior. Tá? Ah, não, eu vou fazer via plataforma do Doutor. 4.499 e se pode parcelar entre 2 cartões. Só que tem juros por trás. Então, você tem que fazer as contas se vale a pena. Tá bom? Vou deixar para a próxima mentoria.
infelizmente, vou ter que subir o valor. Isso aqui não é vender curso, tá, galera? Sendo bem sincero. Esse valor aqui, acho que tá, sei lá, 1 ano. Não dá para manter mais esse valor. Tá? Vai subir, acho que 10% para a próxima mentoria. Tá? Então, quem puder fazer agora, aproveita. Se puder fazer no Pix, melhor ainda. Ah, eu não consigo, então não se mate também. Eu não quero ninguém com karma aqui. Isso. Quem fez... Boa, Gabriela. Quem fez o Masterclass tem 10%, tem mais 100 reais que foi o Masterclass, né? Quem fez o Masterclass solidário recebe esse dinheiro de volta. Só me lembra. Ari, eu fiz o Masterclass. Tem mais 100 reais de desconto. Beleza? Então ficou claro, galera? Alguém ficou com alguma dúvida? Aproveite pela dúvida, porque não vamos fazer loucura. Tá? Então são esses 3 programas que eu ofereço. A maioria Fashion Immerse. É esse valor via Nutror. Tem que pôr o desconto lá para ficar 4.499. E se for fazer Pix sem desconto. E se você fez o Masterclass solidário, ainda tem desconto. Vou fazer o Pix, por favor. Como fazemos? Me chama no privado, eu já mando para você, tá? Eu vou dar uma dica para vocês também. Galera, porque relaxem, tá? Relaxa que a mentoria só começa dia 2. Tem tempo ainda. Eu faço adiantado, tá? Para vocês terem tempo, tá? Relaxe, mas eu já vou dar uma dica para vocês. Vocês não conseguem fazer Pix hoje por questão de segurança. Tá? Então relaxe. Não fiquem em paz. Tá? Então, se vocês tentarem fazer um Pix para mim hoje, vocês não vão conseguir. Primeiro, por causa do horário e por causa do valor. Tá? Então não fica, ai meu Deus do céu, não consigo fazer o Pix. Relaxe, que eu entendo. E vocês têm um dia para pensar também, tá? Eu não quero ninguém entrando aqui por pressão. Eu quero que a galera entre e fale, cara, Ari, realmente eu quero fazer, para mim faz sentido. Quer me chamar no privado para tirar dúvidas? Manda áudio, fala qual que é a sua situação atual no mercado, para ver se eu posso te ajudar. Pode? Eu acho que pode. Não tem, é pouca gente que fecha, Gabriela. Relaxa. Por causa do valor, cara, fique em paz, tá? Mas eu vou ficar por volta de 20, 25 alunos. Isso é a média. Tá? Porque senão também eu não dou conta. Essa é a média que costuma ser as mentorias. Tá? Claro, deixa pro dia 30. Talvez você tenha que pagar alguma coisa, né? Mas vou dar mais uma dica para vocês, tá? Só para a gente ir alinhando as coisas. Quanto mais se deixa próximo da mentoria, é um pouquinho pior, tá? É só um pouquinho pior. Porque quem já vai entrando, já vai assistindo as aulas gravadas. Que eu chamo tipo de aquecimento. Mas não tem problema nenhum você entrar dia 30. Só que você está um pouquinho só desfocado. Tá? Mas não tem problema. Às vezes, por exemplo, acho que você já veio de outra mentoria. Talvez as aulas gravadas não vai adiantar nada para você. Tá? Porque são materiais mais básicos, de alinhamento, etc. Tá bom? Ficou claro, Gabriel? Ah, então fechou. Então não vai fazer falta para você. Você pode entrar dia 30. Tá? Alguém ficou com mais alguma dúvida, galera? Eu não quero ninguém assim desesperado, tá? Pode. Ah, Eli, eu não quero fazer pergunta aqui no chat. Não tem problema. Me chama no privado. Que eu já mando o link para vocês. Tá bom, galera? Gostaram? Faz sentido? Se for o momento de vocês, conte comigo. Que o negócio vai ser louco. Tá bom? Então, galera, um beijo no coração de vocês. Se cuide. Amo vocês. Vejo você nessa mentoria ou nas próximas. Uma hora você vai fazer comigo também, não tem escapatória. Amo vocês.